Vamos lá, então, pessoal, vamos dar continuidade aí. Peguem o livro de matemática de vocês, abram na página 195. Nós vamos ver sobre a comparação de frações. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre as frações, né? Que eu tenho um inteiro, divido em partes, dessas partes eu utilizo algumas partes. Então, a parte que eu utilizei é o meu numerador e as partes que eu dividi o meu inteiro é o meu denominador, certo? Então, vamos lá. A comparação de frações. As frações representam divisões, né? No entanto, podemos dividir uma infinidade de inteiros com tamanhos e formas diferentes. Nós vimos isso também, né? Que um inteiro, ele pode ter vários tamanhos e eu posso dividir ele em várias partes, né? De vários tamanhos. Então, isso é indiferente. Eu posso ter um círculo de 360 graus grande e um círculo de 360 graus pequeno e dividir ele em partes, né? Por exemplo, dividir o meu grande em 24 partes e o meu pequeno em 24 partes. Então, eu posso dividir os tamanhos e de formas diferentes, né? Há duas condições para compararmos frações. A primeira, verificar se os inteiros têm o mesmo tamanho. E a segunda, verificar se as partes têm o mesmo tamanho, né? Então, olha só, observe. Situação em que os inteiros têm o mesmo tamanho e as partes também. Então, a primeira aí tem um círculo, né? Um inteiro. Ele foi dividido em partes iguais nos dois. Então, eles são iguais aí, tanto de tamanho quanto de divisões, certo? No segundo, a situação que os inteiros têm o mesmo tamanho e as partes tamanhos diferentes. Então, eu tenho um inteiro aí com o mesmo tamanho. Mas o primeiro inteiro meu, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5 partes. O segundo, eu dividi só em 3 partes, certo? Então, eu tenho um inteiro aí igual, de tamanhos iguais, mas as minhas partes foram divididas diferentes. E a situação em que os inteiros têm tamanhos diferentes e mesma quantidade de partes. Então, olha aí, ó, eu tenho inteiro aí, um inteiro grande e um inteiro pequeno, mas ele está dividido em 3 partes, tanto o grande quanto o pequeno, certo? Então, se os inteiros são do mesmo tamanho, estão divididos na mesma quantidade de partes, é só compararmos os numeradores, certo? Por quê? Por que eu vou comparar os numeradores? Porque nos numeradores é o que eu sei que eu utilizei daquela parte, certo? Por exemplo, aí, ó, eu tenho duas pizzas aí, certo? Elas foram divididas em partes iguais e elas têm tamanhos iguais. Então, elas foram divididas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, foram 6 partes, certo? Então, eu sei que o meu denominador é 6, que foi dividido em 6 partes. Na primeira, comeu-se um pedaço só. Então, comeu 1/6 dessa pizza. Na segunda, foram 2 partes. Então, eu tenho aí uma fração de 2/6, que comeram 2/6 dessa pizza, certo? Então, nota que na parte pintada, 1/6 é menor do que 2/6, né? Então, olha aí, em um eu comi 1/6, na outra 2/6. Então, 1/6, né, é menor do que 2/6. Vejamos outro exemplo. Nesse caso aí, ó, os inteiros são iguais, certo? E eles foram divididos em 5 partes, né? No primeiro foi pego aí 2/5, no segundo 3/5. Nesse caso, se tomarmos como referência as partes em branco, teremos as frações 3/5 e 2/5, respectivamente. Para compararmos frações, precisamos saber o que está sendo comparado, as partes tomadas ou as partes restantes, né? Ele quer saber aí o que vai ser comparado. Foi a parte que foi retirada ou foi a parte que ficou, né? Porque a parte que foi, por exemplo, no primeiro aí foram 2/5, certo? Mas se eu for comparar aí, mas e se ele não estiver me pedindo a parte pintada? E se ele estiver me pedindo a parte em branco? Então, aí eu tenho 3/5, certo? Então, tem que ver o que ele está
comparando o que o exercício está pedindo, certo? Então, vamos lá, vamos realizar aí as páginas 197 e 198 para a gente fixar bem, para a gente entender essa comparação de frações. Façam aí, pausa, retornem para a gente fazer a correção. Vamos lá, página 197. Observe as imagens e marque aquelas cujas frações representadas podem ser comparadas. Então, quais as frações aí podem ser comparadas? Eu tenho 2 pães aí, são do mesmo tamanho, e eles foram divididos em partes iguais. Então, essa aí eu posso comparar, certo? Na letra B, eu tenho 2 pizzas de tamanhos diferentes e foram divididos em partes diferentes. Então, aí eu não vou comparar. Então, não marca um X. E na letra C, eu tenho 2 copos, né? Do mesmo tamanho. Então, aí, nesse caso, eu posso comparar. 2. Faça a correspondência entre os desenhos cujas partes podem ser comparadas. Então, aí, ó, a letra A, eu tenho um inteiro que foi dividido em 4 partes. Lá no último, eu tenho um inteiro que foi dividido em 4 partes e utilizado 3 partes. Mas aí eu tenho a mesma quantidade de repartições, né? Foi dividido em partes iguais aí da letra A. Então, vocês vão ligar lá no último. A letra B, eu tenho um inteiro que foi dividido ao meio. E lá no outro lado, eu também tenho um inteiro que foi dividido ao meio. Então, eu vou ligar nele. E a letra C, eu tenho um inteiro que foi dividido em 2, 4, 6, 8 partes. Então, eu vou ligar lá no outro que foi dividido em 8 partes. Certo? Moleza, né? 3. Observe as pizzas que estão sendo servidas. Pinte os pares com a mesma cor das pizzas que podem ser comparadas. Então, quais as pizzas aí eu posso comparar? Eu tenho aí um inteiro, né? Eu tenho vários inteiros aí, certo? Eu tenho uma pizza que foi dividida em 2, 4, 6, 8 partes. Eu tenho uma pizza que foi dividida em 4 partes. Eu tenho uma outra pizza que foi dividida em 3 partes e eu tenho uma outra que foi dividida em 2, 4, 6, certo? Então, como que eu vou comparar aí? Porque, tia, agora aí, eles não estão divididos na mesma quantidade. Não, não estão. Mas a gente tem que lembrar do quê? Dos números que são divisores, certo? Quem são os divisores? Por exemplo, eu tenho aí a primeira pizza que foi dividida em 8 partes, não é? Eu posso comparar ela com a pizza que foi dividida em 4 partes. Por quê? A primeira foi dividida em 8 partes, a outra foi dividida em 4. Dessas 4 partes, eu posso cortar ao meio cada pedaço aí dessas 4 partes. Eu vou ter o quê? 8 partes. Então, dá para eu comparar esses dois, certo? A próxima, que é 3 partes e a outra 6. Se eu dividir a de 3 partes, cada pedaço aí ao meio, eu vou obter 6. Então, vocês irão pintar da mesma cor. Entenderam? Então, a gente tem que analisar dessa forma também. Tem que lembrar dos divisores, de quem está, né? Quem consegue chegar perto de quem. Número 4. Observe os alimentos. Você compraria ou trocaria uma parte pela outra? Por quê? Explique com suas próprias palavras. Então, olha só, eu tenho aí, né, um inteiro dividido em 4 partes, outro inteiro em 4, outro inteiro em 4 e outro inteiro aí dividido também em 4 partes. Esse colorido aí também está dividido em 4 partes, né? Então, olha só, você compraria ou trocaria uma parte pela outra? Você acha aí que compensa trocar uma parte pela outra desses alimentos aí? Então, vocês irão escrever aí para mim e nós iremos discutir sobre esse aí na aula do Zoom, certo? Já que foi moleza, né, essas atividades, vamos lá na página 199 também, já vamos fazer ela também. Vamos aproveitar. Número 5. Observe as barras de chocolate de Júlia e Patrícia. As partes em branco correspondem aos pedaços que cada uma já comeu. Então, a parte branca, né, representa o que ela já comeu. A parte em marrom representa o que ela ainda tem, né? Então, a Júlia já comeu 2, né,
deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela já comeu 2/6 aí dessa barra de chocolate dela, certo? E a Patrícia comeu 3/6 da barra de chocolate dela. Qual das duas comeu a maior parte do seu chocolate? Bom, a Júlia comeu 2/6, a Patrícia comeu 3/6. Então, a Patrícia comeu mais, né? Porque ela comeu 3 partes, né? Enquanto a Júlia comeu só 2. Número 6, escreva as frações representadas e compare-as escrevendo o sinal maior, menor ou igual. Então, olha só, eu tenho aí 3/5 e 3/5. Essas frações aí são iguais, certo? Eu tenho 1/3 e 2/3, certo? Qual que é maior aí? A 1/3 é maior que a 2/3, certo, pessoal? Porque aí a 1/3, por exemplo, se eu tenho uma barra de chocolate, eu comi 1/3 dela, eu comi só um pedaço, e você comeu 2/3 da sua, você comeu 2 pedaços, então eu comi menos, certo? Então eu tenho mais chocolate do que você. Então 1/3 é maior que 2/3. 1/4 é maior que 3/4. 6/10 é menor do que 2/10, certo? Então, muito bem. Então, vamos dar continuidade aí, finaliza aí a aula de matemática de hoje. Vamos dar prosseguimento